Ninguém na cidade conhecia o verdadeiro nome daquele homem. Para todos, ele era apenas Mateus, um viúvo pobre, discreto, de roupas gastas e olhar cansado, que chegara havia poucos meses trazendo consigo um menino frágil demais para a idade. Alugara um pequeno quarto nos fundos de uma casa antiga, perto da praça central, longe das ruas mais movimentadas e dos olhares curiosos. Ninguém imaginava que por trás daquele silêncio havia um segredo capaz de destruir reputações, abalar estruturas e mudar destinos. Mateus não era pobre, nunca fora, mas aprendera, da forma mais cruel possível, que riqueza não protege quem se ama. Naquela manhã fria, ele acordou antes do sol. O menino dormia inquieto ao seu lado, respirando com dificuldade leve, como quem luta para permanecer naquele mundo. Mateus observou o filho por longos minutos, com o peito apertado, lembrando-se de quando tudo começou a dar errado. "Aguenta mais um pouco", sussurrou, passando a mão pelos cabelos do garoto. O menino não respondeu. Desde a morte da mãe, o mundo dele havia encolhido. Comia pouco. Falava menos ainda, e o medo tornara-se um companheiro constante. Mateus sabia, enquanto o nome verdadeiro deles fosse conhecido, o perigo jamais estaria distante. Por isso ele mentia, por isso fingia ser pobre, por isso aceitara o desprezo, a indiferença e a invisibilidade, tudo para proteger o filho. A cidade era pequena, dessas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Ainda assim, ninguém se deu ao trabalho de investigar demais aquele homem silencioso. Viúvos pobres eram comuns, crianças doentes também. O que não era comum era o olhar de Mateus. Havia nele algo contido, um tipo de firmeza que não combinava com sua aparência simples. Um silêncio que não era vazio, mas carregado de vigilância. Ele observava tudo, sempre. Naquela tarde, enquanto caminhava com o menino pela praça, Mateus sentou-se em um banco afastado. O garoto segurava sua mão com força, como se temesse desaparecer se soltasse. "Você não vai embora, né, pai?" perguntou, com a voz baixa. Mateus engoliu em seco. "Nunca", respondeu. "Enquanto eu respirar, você nunca vai ficar sozinho." O menino assentiu, mas não parecia convencido. Foi então que ela apareceu. Não entrou chamando atenção. Não se destacou pela beleza exagerada, nem por roupas chamativas. Ela simplesmente existia. Caminhava com passos calmos, carregando uma cesta simples, o olhar atento ao redor, como quem já aprendera a sobreviver sem esperar favores. Seu nome era Lívia. Filha de uma costureira falecida, Lívia crescera conhecendo a dureza da vida cedo demais. Trabalhava ajudando vizinhos, cuidando de crianças, limpando casas. Nunca reclamava. Nunca esperava reconhecimento. E foi o menino quem a notou primeiro. "Ah, pai", disse, apontando discretamente. Ela sorriu para mim. Mateus ergueu o olhar. Lívia havia parado a poucos metros, observando o menino com delicadeza, sem pena, apenas com atenção genuína. "Posso?", perguntou ela, aproximando-se com cuidado. "Ele parece cansado." Mateus hesitou. A regra sempre fora clara: manter distância, não criar vínculos, não chamar atenção. Mas algo na voz dela o desarmou. "Pode", respondeu com cautela. Lívia se agachou diante do menino. "Você gosta de histórias?", perguntou. O garoto deu de ombros. "Minha mãe contava", murmurou. Lívia sorriu com suavidade. "Então eu posso contar uma. Só uma pequena." Mateus observava em silêncio, atento a cada gesto. Lívia não tocou no menino. Não se aproximou demais. Apenas falou, com uma voz calma, simples, contando sobre um pássaro pequeno que tinha medo de voar porque achava que o céu era perigoso demais. O menino ouviu. Pela primeira vez em dias, não desviou o olhar. Quando a história terminou, ele suspirou. "O pássaro voou?", perguntou. "Voou", respondeu Lívia, quando percebeu que ficar no chão doía mais do que arriscar o céu. Mateus sentiu algo se contrair dentro do peito. Lívia se levantou. "Desculpa incomodar",
disse. Às vezes as crianças só precisam ser vistas. Ela ia embora quando Mateus falou. Obrigado. Lívia assentiu e seguiu seu caminho. Mas algo havia sido iniciado. Naquela noite, o menino dormiu melhor. Mateus percebeu imediatamente. Isso o assustou, porque ele sabia, vínculos eram perigosos. Pessoas se aproximavam, faziam perguntas, perguntas levavam a respostas e respostas podiam matar. Mesmo assim, no dia seguinte, ele voltou à praça. E no outro também. Lívia passou a aparecer com naturalidade, sempre simples, sempre respeitosa, nunca invadindo. E o menino começou a esperar por ela. Ela vem hoje? Perguntava. Mateus não respondia, mas esperava também. O que ele não sabia era que alguém já os observava. Um homem parado do outro lado da rua, bem vestido demais para aquele bairro, atento demais para ser apenas curioso. Quando Mateus percebeu, o sangue gelou. O passado estava mais perto do que ele imaginava, e a mentira que o protegia começava a se tornar perigosa. Porque fingir ser pobre era fácil. Difícil era esconder o amor que começava a nascer. E naquela cidade pequena, qualquer amor fora do lugar podia virar escândalo ou sentença. Antes de continuar essa história, deixa eu te fazer um convite especial. Se esse começo já te prendeu, se você sentiu o peso desse segredo, desse amor contido e dessa decisão extrema, não esquece de se inscrever no canal agora. Aqui, todas as histórias são feitas para tocar o coração, arrepiar e mostrar que o amor verdadeiro nasce nos lugares mais improváveis. Curta o vídeo para ajudar essa história a chegar mais longe. E me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quero saber até onde essa narrativa está chegando. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir muda tudo. Nos dias que se seguiram, algo mudou na rotina de Mateus e do filho. Não foi uma mudança brusca, foi sutil, quase imperceptível para quem observava de fora. Mas dentro daquele pequeno quarto alugado, a diferença era sentida em cada detalhe. O menino passou a acordar menos assustado. Já não chamava pela mãe durante a madrugada. Ainda era frágil, ainda carregava o medo nos olhos, mas havia algo novo ali. Expectativa. Hoje a moça vem? Perguntou certa manhã, enquanto Mateus tentava fazê-lo comer algumas colheradas de sopa rala. Mateus hesitou antes de responder. Talvez, disse com cautela. O menino assentiu, satisfeito apenas com a possibilidade. Mateus observou o filho em silêncio. Aquilo o inquietava. Ele passara meses ensinando o menino a não criar laços, a não confiar em estranhos, a manter-se invisível. Agora, bastara um sorriso e uma história para que algo se quebrasse. E ele não sabia se isso era bom ou perigoso demais. Mesmo assim, naquela tarde, Mateus os levou novamente à praça. Sentou-se no mesmo banco. O menino segurava sua mão, mas não com o mesmo desespero de antes. Olhava ao redor, atento, como se procurasse alguém específico. Pai, disse, apontando com o queixo. Lívia vinha do outro lado da praça, carregando uma pequena sacola de pano. Usava um vestido simples, já gasto pelo tempo, mas limpo. Seus cabelos estavam presos de maneira descuidada, e o rosto trazia a mesma serenidade discreta do primeiro encontro. Ela os viu e diminuiu o passo. Não se aproximou imediatamente, esperou. Mateus percebeu isso. Ela não invadia, não forçava presença, respeitava limites. Posso sentar um pouco? Perguntou, mantendo certa distância. Pode, respondeu Mateus. O menino sorriu, tímido. Você voltou, disse. Voltei, respondeu Lívia. Achei que talvez você quisesse saber o que aconteceu com o pássaro da história. Os olhos do menino se iluminaram. Quero. Ela sentou-se no banco, ainda sem tocá-lo. O pássaro voou, mas não foi longe, continuou. Ele pousou perto, só para ter certeza de que podia voltar se tivesse medo. O menino pensou por alguns segundos. Ele ainda tinha medo? Tinha, respondeu Lívia.
Mas descobriu que coragem não é não sentir medo, é não deixar o medo mandar. Mateus sentiu um aperto no peito. Aquela mulher falava como alguém que conhecia a dor de perto. Você conta histórias bonitas, disse o menino. São histórias simples, respondeu Lívia, como a vida. Ela olhou para Mateus por um instante breve. Se o senhor permitir, posso trazer um pão amanhã. Faço em casa. Mateus sentiu o alerta disparar dentro de si. Aceitar comida era aceitar proximidade. Aceitar proximidade era abrir brechas, mas recusá-la seria cruel. Não precisa, respondeu automático. O menino abaixou o olhar. Lívia percebeu. Não é caridade, disse com suavidade. É só pão. Mateus a encarou. Ela não o desafiava, não o julgava, não insistia, apenas oferecia. Tudo bem, respondeu por fim. Se quiser. O sorriso dela foi discreto, quase imperceptível. Então amanhã, disse. Quando Lívia se afastou, o menino respirou fundo. Eu gostei dela, disse sem olhar para o pai. Mateus fechou os olhos por um instante. Eu sei, naquela noite, o menino comeu um pouco mais. Não foi muito, mas foi mais do que nos dias anteriores. Mateus observava cada gesto, cada mastigada lenta, como se aquilo fosse um sinal do céu. Mas, junto com a esperança, veio o medo. Ele lembrava do passado, do dia em que o nome verdadeiro deles se tornara uma sentença, do dia em que a fortuna atraíra pessoas erradas, do dia em que prometeram que o menino pagaria pelo que ele não fizera. Foi por isso que fugira, foi por isso que mudara de nome, de cidade, de vida. E agora, alguém se aproximava demais. Na manhã seguinte, Mateus percebeu algo estranho. Um homem parado na esquina oposta à praça. Não era dali. Roupas boas demais. Postura atenta demais. Olhar que observava, não vagava. Mateus sentiu o corpo enrijecer. Levou o filho embora mais cedo. A gente não vai esperar a moça hoje? Perguntou o menino confuso. Não, respondeu Mateus, seco demais. Hoje não. O menino ficou em silêncio. À tarde, Mateus saiu sozinho para comprar mantimentos. Voltou pelos fundos, evitando a praça. Quando chegou, encontrou algo à porta do quarto. Um pequeno embrulho. Dentro, um pão ainda morno. E um bilhete simples. Espero que ele esteja bem. Lívia Mateus segurou o papel com força. Ela não perguntara onde estavam. Não cobrara explicações. Não se ofendera. Apenas deixara o pão. O menino sorriu quando viu. Ela pensou em mim, disse. Mateus nada respondeu. Naquela noite, enquanto o filho dormia, Mateus sentou-se na beira da cama, com o bilhete nas mãos. Aquela mulher era um risco, mas também um alívio. Do outro lado da cidade, o homem bem vestido conversava em voz baixa com alguém. Tenho certeza, disse. É ele. E o menino? Está com ele. O homem sorriu frio. Então o jogo começou. E enquanto Mateus acreditava que fingir ser pobre ainda os protegia, o passado começava a fechar o cerco. Porque naquela cidade pequena, segredos não ficam escondidos por muito tempo. E quando a verdade viesse à tona, não deixaria ninguém ileso. Mateus passou a noite em claro. O pão ainda estava sobre a pequena mesa de madeira, intacto, como uma prova silenciosa de que alguém havia atravessado suas defesas sem pedir permissão. Não fora força, nem insistência. Fora algo muito mais perigoso. Cuidado! Ele observava o filho dormir, com o bilhete de Lívia dobrado entre os dedos. Aquela frase simples, espero que ele esteja bem, pesava mais do que qualquer ameaça direta que já recebera no passado. Porque ameaças ele sabia enfrentar. O que ele não sabia era como lidar com bondade. Quando o menino acordou, seus olhos procuraram imediatamente a mesa. Ela deixou o pão, disse, com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Mateus assentiu. Come um pouco, respondeu, tentando soar neutro. O menino comeu devagar, mas comeu.
Cada mordida parecia devolver-lhe um pouco de vida. Mateus observava em silêncio, sentindo uma mistura perigosa de alívio e medo. Aquilo não podia continuar e, ao mesmo tempo, não podia parar. Naquele dia, Mateus decidiu observar mais. Voltou à praça, mas não se sentou no banco de costume. Ficou do outro lado, parcialmente escondido, atento a cada movimento. O menino caminhava ao seu lado, mas parecia inquieto. "Ela não veio ainda", comentou. Mateus não respondeu. Foi então que viu novamente o homem bem vestido, o mesmo da esquina. Ele fingia ler um jornal, mas seus olhos se erguiam na direção deles vezes demais para ser coincidência. Mateus sentiu o estômago revirar. O passado estava ali, respirando perto demais. "Vamos embora", disse ao filho, segurando sua mão. "Mas..." o menino começou. "Agora", repetiu Mateus, firme. Enquanto se afastavam, Mateus sentiu o olhar do homem cravar-se em suas costas. Naquela noite, Mateus tomou uma decisão difícil. "Amanhã você não vai mais à praça", disse ao filho, enquanto dividiam uma refeição simples. O menino congelou. "Por quê?" Mateus hesitou. "Porque, às vezes, lugares mudam, mas ela vai ficar lá sozinha", respondeu o menino com a voz fraca. Mateus sentiu o golpe. "Ela vai entender." O menino abaixou a cabeça. "Todo mundo vai embora", murmurou. Aquela frase o destruiu. Mateus se levantou e saiu do quarto por alguns instantes, tentando recuperar o controle. Ele sabia que aquela decisão machucaria o filho, mas também sabia que não podia arriscar. Só que o destino não costuma respeitar decisões tomadas com medo. Na manhã seguinte, enquanto Mateus comprava mantimentos, ouviu alguém chamá-lo. "Senhor", ele virou-se lentamente. Lívia estava ali, mais próxima do que nunca. "Desculpe aparecer assim", disse ela. "Fiquei preocupada. Ele não apareceu ontem." Mateus sentiu o coração acelerar. "Ele não está se sentindo bem", respondeu rápido demais. Lívia observou seu rosto por alguns segundos. "Entendo", disse com suavidade. "Posso ajudar em algo?" Mateus quase disse não. Quase fechou a porta. Mas algo no olhar dela, uma mistura de firmeza e empatia, o fez parar. "Não", respondeu por fim. "Obrigado." Lívia assentiu. "Se mudar de ideia, estarei por aqui." Ela se afastou, mas não sem deixar algo para trás. Uma presença. Naquela tarde, o menino perguntou de novo. "Ela veio?" Mateus assentiu. "Veio. E você mandou ela embora", disse o menino sem acusação, apenas constatação. Mateus não respondeu. À noite, o menino teve pesadelos. Chamava pela mãe, chamava por Lívia, chamava por alguém que ficasse. Mateus o abraçou forte, sentindo o peso das próprias escolhas. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta. Mateus congelou. Olhou pela fresta da janela. Era Lívia, sozinha. Ele abriu a porta apenas o suficiente. "Desculpe insistir", disse ela, "mas seu filho, ele está triste demais. Dá para sentir de longe." Mateus respirou fundo. "A senhora não devia estar aqui." "Eu sei", respondeu ela, "mas às vezes a gente faz o que não devia quando vê alguém sofrendo." O menino apareceu atrás do pai. "Você voltou", disse com esperança contida. Lívia se ajoelhou imediatamente. "Voltei", respondeu, "só para ver se você está bem." Mateus observava a cena com o coração dividido. "Não pode demorar", disse. "Não vou", respondeu Lívia. Ela contou outra história, não sobre pássaros dessa vez, mas sobre uma casa que se escondia do mundo porque tinha medo de ser destruída. Até que um dia, percebeu que ficar fechada também a fazia ruir por dentro. O menino ouviu em silêncio. "A casa abriu a porta?" perguntou. "Abriu", respondeu Lívia. Com medo, mas abriu. O menino olhou para o pai. Mateus sentiu algo se quebrar dentro de si. Quando Lívia se levantou para ir embora, Mateus falou: "Por que faz isso?" Ela parou.
Porque ninguém escolhe sofrer, respondeu. Mas todo mundo precisa de alguém que fique. Ele assentiu, sem conseguir responder. Naquela mesma noite, o homem bem vestido apareceu novamente, agora mais perto. Falava com um comerciante local, apontando discretamente na direção da casa de Mateus. Tem certeza? Perguntou o comerciante. Absoluta, respondeu o homem. Ele não pode fugir para sempre. Mateus observava da janela, o sangue gelado. A mentira estava se desfazendo, e o amor que começava a nascer estava prestes a ser testado, porque quando o passado encontra o presente, alguém sempre paga o preço. E Mateus sabia, fingir ser pobre não os protegeria por muito mais tempo. Mateus sabia que o tempo havia começado a correr contra ele. Não era apenas o homem bem vestido, não eram apenas os olhares atentos demais na praça. Era algo mais sutil e mais perigoso. Era a forma como o menino começava a viver novamente, a forma como sorria quando Lívia se aproximava, a forma como o próprio Mateus se sentia menos vazio quando ela estava por perto. Aquilo chamava a atenção. Naquela manhã, o menino acordou antes do pai, sentou-se na cama, esfregando os olhos, e ficou observando Mateus dormir por alguns instantes. Depois, com cuidado, tocou o braço dele. Pai, hoje a gente vai à praça? Mateus abriu os olhos devagar. Queria dizer não, precisava dizer não, mas o olhar do filho, pela primeira vez em muito tempo, não carregava medo, carregava expectativa. Vamos, respondeu, vencido. O menino sorriu. A praça estava mais movimentada do que o normal. Pessoas sentadas nos bancos, crianças correndo, comerciantes ambulantes oferecendo seus produtos. Um cenário comum demais para quem não carregava segredos. Mateus escolheu um lugar mais afastado. Fica perto de mim, disse ao filho. O menino assentiu, mas seus olhos já procuravam alguém. Não demorou. Lívia surgiu do outro lado da praça, ajudando uma senhora a carregar sacolas. Quando terminou, levantou o olhar e os viu. Parou. Houve um instante de hesitação. Depois, aproximou-se. Bom dia, disse com o mesmo tom calmo de sempre. Bom dia, respondeu Mateus. O menino sorriu sem conter. Você veio, disse. Eu disse que viria, respondeu Lívia. Ela sentou-se no banco, deixando um espaço respeitoso entre eles. Não tocou no menino, não perguntou demais, apenas ficou, mas aquela simples presença transformava tudo. Ele está melhor, comentou Lívia, depois de um tempo. Dá para ver, Mateus assentiu. Um pouco já é muito, ela respondeu. O menino começou a falar sobre coisas pequenas, um pássaro que vira na janela, um sonho confuso da noite anterior. Lívia escutava como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Mateus observava em silêncio e, sem perceber, relaxou. Foi então que sentiu o olhar. Virou o rosto discretamente. O homem bem vestido estava ali novamente. Desta vez, sem jornal, sem disfarces, apenas observando. Mateus sentiu o coração disparar. Precisamos ir, disse, levantando-se de repente. O menino o encarou, confuso. Mas, agora, repetiu. Lívia percebeu o tom. Está tudo bem, disse ao menino com suavidade. A gente se vê depois. O menino assentiu, triste. Enquanto se afastavam, Mateus sentiu o peso do olhar do homem cravado em suas costas. Naquela noite, o medo voltou com força. O menino demorou a dormir. Virava-se na cama, inquieto. Você está com medo, disse de repente. Mateus congelou. Não estou, respondeu automaticamente. O menino virou o rosto para ele. Está sim, insistiu. Quando você fica assim, eu fico também. Mateus sentou-se ao lado da cama. Às vezes, começou com dificuldade. O passado tenta nos encontrar. Ele é mau? Perguntou o menino. Mateus pensou antes de responder. Ele pode ser, disse, mas eu não vou deixar que te machuque. O menino segurou a mão do pai. Promete? Mateus apertou a mão dele. Prometo. Mas dentro de si, sabia.
Promessas nem sempre eram suficientes. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Mateus voltou do mercado e encontrou Lívia à porta de sua casa. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ela, claramente nervosa. "Mas ouvi comentários estranhos na praça." Mateus sentiu o sangue gelar. "Que comentários?" "Sobre você", respondeu. "Sobre seu filho, sobre um homem que anda fazendo perguntas demais." Mateus fechou os olhos por um instante. "Eu tentei evitar isso", murmurou. Lívia o encarou. "Evitar o quê?" Ele hesitou. O silêncio se estendeu. "Eu não sou quem digo ser", confessou por fim. Lívia sentiu o coração acelerar. "Como assim?" "Meu nome não é Mateus", disse ele. "E nós não estamos aqui por acaso." Ela o observava atentamente, sem medo. "Você está fugindo", disse. Ele assentiu. "Para proteger meu filho." Lívia respirou fundo. "Então você mentiu." "Sim, mas não sobre amar seu filho", ela respondeu. Mateus levantou o olhar, surpreso. "Nem sobre ser um bom homem", ela continuou. "Dá para ver isso." Ele sentiu algo se desfazer dentro de si. "Você devia se afastar", disse. "Isso vai ficar perigoso." Lívia balançou a cabeça. "Não posso", respondeu. "Não agora." "Por quê?" Ela olhou em direção ao quarto onde o menino dormia. "Porque ele precisa de alguém que fique", disse. "E porque você também." As palavras ficaram suspensas no ar. Mateus sentiu o coração bater forte demais. "Se você ficar perto de nós", disse, "pode se machucar." "Já me machuquei antes", respondeu Lívia, "e sobrevivi." Naquela noite, alguém bateu à porta da casa. Mateus congelou. O homem bem vestido estava do outro lado. "Precisamos conversar", disse, com um sorriso frio. "Já faz tempo que te procuro." Mateus sentiu o mundo parar. A mentira começava a ruir, e o amor que surgira no silêncio agora brilhava forte demais para continuar escondido. Porque quando um segredo é descoberto, ninguém sai ileso. Mateus demorou alguns segundos para reagir. O homem bem vestido permanecia do outro lado da porta com um sorriso contido, daqueles que não demonstram ameaça, mas carregam promessas silenciosas de destruição. A noite estava fria e a luz fraca do lampião projetava sombras duras sobre o rosto dele. "Precisamos conversar", repetiu o homem, com a voz baixa e controlada. Mateus respirou fundo antes de abrir totalmente a porta. "Aqui não", respondeu. "Meu filho está dormindo." O homem inclinou levemente a cabeça, fingindo respeito. "Claro, sempre o filho." Mateus saiu e fechou a porta atrás de si, sentindo o coração bater forte demais no peito. Cada músculo de seu corpo estava em alerta. "O que você quer?", perguntou. O homem sorriu de canto. "Já faz tempo que te procuro", disse. "Você ficou difícil de encontrar desde que resolveu desaparecer do mapa." Mateus manteve a expressão firme. "Você está enganado." "Não estou", respondeu o homem, aproximando-se um passo. "Seu nome não é Mateus, e você não é pobre." O silêncio pesou entre eles. Mateus sabia que negar não adiantaria mais. "O que você quer?", repetiu, agora com a voz mais dura. "Conversar", disse o homem. "Sobre o passado, sobre o que você deixou para trás, sobre o que ainda te pertence." Mateus sentiu um frio percorrer a espinha. "Não me pertence mais", respondeu. "Acabou." O homem riu, baixo. "Nada acaba quando envolve dinheiro, poder e herança." Mateus deu um passo à frente. "Vá embora", disse. "Agora." O homem o encarou por alguns segundos, avaliando-o. "Vou", respondeu por fim. "Mas não pense que isso termina aqui. A cidade é pequena e segredos não sobrevivem muito tempo nela." Ele se afastou calmamente, como alguém que já tinha vencido. Mateus ficou parado por alguns instantes, respirando com dificuldade, até finalmente entrar novamente em casa. O menino dormia. Mateus sentou-se ao lado da cama, observando o rosto tranquilo do filho, e sentiu uma dor profunda no peito. Aquela vida pequena era tudo o que lhe restava, tudo o que importava, e agora estava em perigo novamente. Na manhã seguinte, Lívia percebeu imediatamente que algo estava errado. Mateus estava mais fechado,
mais atento, olhava para fora da janela com frequência, falava pouco, e o menino, sensível demais, captava cada mudança. "O homem veio, não foi?" perguntou Lívia, quando conseguiu falar com Mateus a sós. Ele não respondeu de imediato. Depois assentiu. "Ele sabe quem eu sou." Lívia respirou fundo. "Então não é mais só uma suspeita?" "Não", respondeu Mateus. "Agora é uma ameaça." Ela sentiu o peso daquilo cair sobre si. "O que ele quer?" "Dinheiro. Controle." "Talvez vingança", respondeu. "Pessoas assim não suportam perder." Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. "E o menino?" Mateus fechou os olhos. "É por isso que fingi ser pobre", disse. "Quando tudo aconteceu, quando minha esposa morreu, o nome da nossa família virou alvo. Meu filho passou a ser visto como moeda, como pressão." Ele engoliu em seco. "Eu fugi para salvá-lo." Lívia sentiu o coração apertar. "E agora o passado encontrou vocês." Sim, ela se aproximou um pouco mais. "Você não está sozinho", disse firme. "Não mais." Mateus levantou o olhar, surpreso. "Lívia, eu sei que isso é perigoso", continuou ela. "Sei que não pedi por isso, mas eu também não escolhi me importar. E mesmo assim me importei." As palavras tocaram algo profundo nele. "Eu não posso te envolver nisso", disse. "Já fiz isso sem querer." "Você não me envolveu", respondeu. "Eu escolhi ficar." O menino apareceu na porta naquele instante, segurando o pequeno cobertor. Pai", disse com a voz baixa. "A moça vai embora?" Lívia se ajoelhou imediatamente. "Não vou", respondeu, olhando diretamente para ele. "Estou aqui." Mateus sentiu o peito se contrair. Naquele dia, os rumores começaram a circular pela cidade. Um homem rico estaria escondido, um viúvo poderoso vivendo como pobre, uma criança herdeira vivendo em anonimato. As pessoas cochichavam, olhavam diferente, observavam demais. A cidade começava a desconfiar. Na praça, Mateus percebeu os olhares curiosos. Pessoas que antes não notavam sua existência, agora o seguiam com os olhos. O perigo deixara de ser invisível. Lívia sentia isso também. "Estão falando", disse em voz baixa. "Não sabem o que, mas sentem que há algo errado." Mateus assentiu. "É questão de tempo." Naquela noite, Mateus tomou uma decisão. "Precisamos sair daqui", disse a Lívia, depois que o menino dormiu. "Hoje ou amanhã cedo." Lívia sentiu o coração apertar. "Fugir de novo? Para sobreviver", respondeu. Ela hesitou. "E se fugir não for mais a resposta?" perguntou. Mateus a encarou. "O que você sugere?" "Enfrentar", respondeu ela com firmeza. "Às vezes correr só dá mais poder a quem persegue." Mateus ficou em silêncio. "Eles já estão falando", ela continuou. "Já estão olhando. A diferença é que agora você tem algo que nunca teve antes." "O quê?" "Alguém ao seu lado", respondeu. Mateus sentiu algo se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. "Se eu enfrentar", disse, "você pode se machucar. E se você fugir", respondeu ela, "seu filho pode passar a vida inteira se escondendo." O silêncio foi pesado. Naquele instante, Mateus percebeu algo que vinha evitando desde o início. Ele não estava apenas lutando para proteger o filho, estava lutando para não amar de novo. "Se eu ficar", disse, "não será apenas por coragem." Lívia o encarou. "Será por amor", completou. Os olhos deles se encontraram. Não houve toque. Mas algo foi selado. Não houve beijo. Uma decisão que mudaria tudo. Do outro lado da cidade, o homem bem vestido observava uma casa iluminada. "Ele vai errar", murmurou. "Todos erram quando acreditam que o amor os salva." Ele sorriu. "E quando errar, a cidade inteira vai saber quem ele realmente é." O cerco estava fechado, e o amor, agora declarado em silêncio, tornara-se a maior fraqueza, ou a única salvação. A cidade mudou antes mesmo de entender o motivo. Não foi um anúncio oficial. Não foi uma revelação clara. Foi algo mais perigoso, o sentimento coletivo de que havia um segredo circulando.
As pessoas passaram a observar Mateus de forma diferente. Antes, ele era invisível. Um viúvo pobre, discreto, que vivia à margem da curiosidade alheia. Agora, cada passo dele parecia ser acompanhado por olhares atentos demais, demorados demais. Cumprimentos antes indiferentes tornaram-se frios, alguns excessivamente gentis, outros carregados de desconfiança. Lívia sentia isso na pele. Ao atravessar a praça, percebeu cochichos cessando quando ela passava. Mulheres que antes a cumprimentavam desviavam o olhar. Homens a observavam como se tentassem encaixá-la em uma história que ainda não compreendiam completamente. "Estão falando", disse ela a Mateus numa tarde em que voltavam do mercado. "Eu sei", respondeu ele, "e isso é o que mais me assusta." O menino caminhava entre os dois, segurando as mãos deles com força. Mesmo sem entender tudo, sentia que algo havia mudado. Crianças percebem tensões antes mesmo de saberem nomeá-las. "Eles não gostam da gente?" perguntou de repente. Mateus sentiu o coração apertar. "Não é isso", respondeu, ajoelhando-se diante do filho. "Às vezes, as pessoas têm medo do que não conhecem. Elas têm medo de você?" O menino insistiu. Mateus hesitou. Talvez." O menino pensou por alguns segundos. "Eu não tenho", disse com firmeza. Lívia sentiu os olhos marejarem. Naquela noite, Mateus mal dormiu. O homem bem vestido voltara a aparecer na cidade, agora sem disfarces. Conversava com comerciantes, com pessoas influentes, espalhando fragmentos de uma verdade distorcida. O suficiente para provocar curiosidade, mas não para revelar tudo. Era uma estratégia cruel. Mateus reconhecia aquele jogo: criar dúvida, criar desconfiança, deixar que a própria cidade fizesse o trabalho sujo. Na manhã seguinte, a porta da casa foi batida com força. Mateus abriu. Era o dono do imóvel. "Precisamos conversar", disse o homem desconfortável. "Sobre o quê?" perguntou Mateus, já sabendo. "Estão dizendo coisas", respondeu. "Que o senhor não é quem diz ser, que tem dinheiro escondido, que está enganando todo mundo." Mateus respirou fundo. "Isso importa?" perguntou. "Eu pago o aluguel, não causo problemas." O homem desviou o olhar. As pessoas não gostam de se sentir enganadas. E gostam ainda menos de se responsabilizar pela própria curiosidade, respondeu Mateus. O dono da casa saiu sem responder, mas o recado estava dado. A cidade não esperaria muito mais. Lívia passou o dia inquieta. Tentava manter a rotina, ajudar onde podia, cuidar do menino, mas sentia um peso estranho no peito, como se estivesse sendo observada o tempo todo. Na padaria, uma mulher comentou em voz alta: "Tem gente que esconde muita coisa atrás da humildade." Lívia entendeu o recado. À tarde, uma senhora que costumava pedir ajuda recusou-se a aceitá-la. "Melhor não", disse. "Nunca se sabe com quem estamos lidando." Lívia voltou para casa com as mãos trêmulas. "Estão me tratando como se eu tivesse feito algo errado", disse a Mateus com a voz baixa. Ele fechou os olhos por um instante. "Eu te coloquei nisso", respondeu. "E isso era exatamente o que eu queria evitar." "Você não me obrigou", ela respondeu. "Mas a cidade está julgando antes de saber qualquer verdade." Mateus assentiu. "Sempre fazem isso." Naquela noite, o homem bem vestido voltou. Dessa vez não bateu à porta. Falou alto do meio da rua, onde todos podiam ouvir. "Não adianta se esconder", disse. "A cidade já sabe que você mente." Mateus abriu a porta. "Vá embora", disse firme. "Ou o quê?", respondeu o homem sorrindo. "Vai contar a verdade?" Mateus sentiu o sangue ferver. "Você não tem o direito", disse. "Tenho", respondeu o homem, "porque essa verdade também é minha." O menino observava da janela, assustado. Lívia correu até ele. "Está tudo bem", sussurrou. "Fica comigo." Mateus avançou um passo. "Se você tocar no meu filho", disse com a voz baixa e perigosa, "eu acabo com você." O homem riu. "Você já perdeu", respondeu.
quando decidiu amar de novo e se afastou. Naquela madrugada, Mateus tomou uma decisão que vinha adiando desde o início. Amanhã, disse a Lívia em voz baixa, vou contar a verdade. Ela o encarou, surpresa. Para quem? Para a cidade, respondeu. Antes que contem por mim. Lívia sentiu o coração acelerar. Isso pode ser perigoso. Mais perigoso é deixar que distorçam tudo, respondeu. Meu filho não merece crescer ouvindo mentiras sobre quem ele é. O menino, meio acordado, ouviu. Você vai embora? Perguntou com medo. Mateus ajoelhou-se diante dele. Não, respondeu, mas vou parar de fugir. O menino segurou seu rosto. Eu gosto de quem você é, disse. Mesmo quando você finge. Mateus sentiu as lágrimas escaparem. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Um aviso simples foi colocado na praça. Hoje, ao entardecer, um homem contará sua verdade. Ninguém sabia exatamente o que aquilo significava, mas todos apareceram. Quando Mateus subiu no pequeno palco improvisado, sentiu dezenas de olhos sobre si. Alguns curiosos, outros hostis, outros apenas famintos por espetáculo. Lívia estava ao lado dele, o menino segurando sua mão. Meu nome não é Mateus, começou ele, e eu não sou pobre. Um murmúrio percorreu a multidão. Eu fingi ser pobre para proteger meu filho, continuou, porque a riqueza matou minha esposa e quase matou ele. O silêncio foi absoluto. Eu fugi porque fui ameaçado, disse, porque meu filho foi tratado como moeda. Porque pessoas acharam que tinham direito sobre nossas vidas. Ele respirou fundo. Se menti, foi por amor, não por ganância, não por orgulho. A cidade ouvia, em choque. O homem bem vestido observava à distância com um sorriso tenso. Mateus concluiu. Se vocês decidirem nos expulsar, aceitarei, mas não aceito mais ser julgado por algo que fiz para salvar meu filho. O silêncio se manteve por longos segundos. Então alguém falou. E a moça? Perguntou. Ela sabia? Mateus virou-se para Lívia. Ela escolheu ficar, respondeu. Mesmo sabendo do risco, Lívia sentiu o peso daquele momento e entendeu. A partir dali, não havia mais volta. A cidade agora tinha uma verdade. E verdades nunca passam impunes. Enquanto alguns se afastavam, outros se aproximavam. Olhares divididos, opiniões inflamadas. A cidade estava rachada. E o que aconteceria a seguir deixaria marcas profundas em todos. Porque quando a verdade vem à tona, ela não escolhe quem vai ferir. A praça demorou a reagir. As palavras de Mateus ainda ecoavam no ar, quando o silêncio começou a se quebrar em murmúrios desconexos. Pessoas se entreolhavam, tentavam encaixar aquela confissão em suas próprias crenças, buscavam culpados para um desconforto que agora não podiam mais ignorar. Alguns deram um passo para trás, outros para frente. A cidade, que até então observava como espectadora curiosa, fora forçada a escolher um lado. Mateus desceu do pequeno palco com o coração acelerado. Não havia mais volta. A máscara caíra, o nome verdadeiro, a fortuna escondida, o passado perigoso, tudo agora existia fora de sua mente. Existia nos olhos de cada pessoa que o observava. Lívia segurava a mão do menino com firmeza. Sentia o corpo tremer, mas mantinha a postura ereta. Sabia que a partir daquele momento também seria julgada. Vamos para casa, disse Mateus baixo. Algumas pessoas abriram caminho, outras permaneceram imóveis, como se quisessem impedir a passagem apenas com o olhar. O homem bem vestido observava de longe. Seu sorriso não era de triunfo, era de expectativa. A verdade havia sido dita. Agora, a cidade faria o resto. Naquela noite, o julgamento começou. Não em tribunais, mas nas mesas de jantar, nas janelas abertas, nos cochichos que atravessavam paredes. Ele nos enganou, fez de todos de tolos. Se é tão rico, por que viveu como pobre? Que tipo de homem faz isso?
Mas havia outras vozes. Ele salvou o filho. E se fosse com a gente? Mentiu sim, mas por amor. A divisão se aprofundava. Lívia sentia o peso disso quando saiu para buscar água na fonte comunitária. Duas mulheres pararam de conversar assim que ela se aproximou. Uma terceira a encarou sem disfarçar o desprezo. Então você sabia, disse uma delas em tom acusatório. Lívia respirou fundo. Sabia que ele protegia o filho, respondeu. E isso foi o suficiente para mim. Amor não justifica mentira, rebateu a mulher. Às vezes, justifica sobrevivência, respondeu Lívia, com firmeza. Ela voltou para casa com o coração apertado, mas a cabeça erguida. Dentro do pequeno quarto, Mateus estava sentado ao lado do filho, que permanecia em silêncio incomum. Você está bravo comigo? Perguntou Mateus, por fim. O menino balançou a cabeça. Estou com medo, respondeu. Agora todo mundo sabe. Mateus sentiu o golpe. Eu sei, disse segurando o rosto do filho. Mas eu não podia mais mentir. Nem para eles, nem para você. Eles vão nos mandar embora? Perguntou o menino. Mateus hesitou. Talvez, respondeu com honestidade. Mas se isso acontecer, iremos juntos. Sempre. O menino assentiu lentamente. Eu gosto da Lívia, disse. Ela fica quando todo mundo vai embora. Lívia, parada à porta, sentiu os olhos marejarem. Na manhã seguinte, a cidade acordou em tensão. Alguns comerciantes se recusaram a vender para Mateus. Outros cobraram preços abusivos. Havia quem cruzasse a rua para não cumprimentá-lo. E havia também quem discretamente deixasse comida à porta, sem se identificar. A divisão se tornara visível. Não perdeu tempo. Apareceu na casa de figuras influentes, espalhando versões convenientes da história. Falava de traição, de manipulação, de perigos ocultos. Se ele mentiu sobre isso, dizia. Sobre o que mais mentiu? A semente da dúvida era regada com cuidado. Mateus percebeu quando foi chamado à prefeitura. Entrou no prédio simples com passos firmes, embora sentisse o estômago revirar. Lívia insistira em ir com ele. Seja o que for, disse ela, você não enfrenta sozinho. O homem que o recebeu tinha postura rígida. A cidade está inquieta, começou. Pessoas se sentem enganadas. Eu entendo, respondeu Mateus. Mas nunca prejudiquei ninguém. Não se trata apenas de prejuízo, disse o homem. Trata-se de confiança. Mateus respirou fundo. Confiança é construída, respondeu, e também pode ser destruída por boatos. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Há quem queira que você vá embora, disse por fim. Lívia sentiu o coração apertar. E o que o senhor acha? Perguntou Mateus. Acho, respondeu o homem, que a cidade ainda não decidiu quem você é. Ao saírem, Lívia segurou o braço de Mateus. Eles podem nos expulsar, disse. Podem, respondeu ele, mas não vão nos calar. Naquela tarde o menino passou mal. Não foi algo grave, mas suficiente para trazer de volta o medo antigo. Febre leve, tremores, um choro contido que partia o coração. Ele está sentindo tudo isso, disse Lívia, enquanto ajudava a cuidar dele. A tensão, o medo, o julgamento. Mateus fechou os olhos. Era isso que eu queria evitar. Mas você não poderia se esconder para sempre, respondeu ela. Enquanto o menino dormia, exausto, Mateus e Lívia sentaram-se lado a lado. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era pesado de sentimentos não ditos. Eu nunca quis te colocar nesse lugar, disse Mateus. Entre a verdade e o perigo, Lívia o encarou. Eu escolhi ficar, respondeu, porque o amor também escolhe. Ele respirou fundo. Eu sinto algo por você, confessou finalmente. Algo que tentei negar, porque achei que amar de novo me tornaria fraco. Lívia sentiu o coração acelerar. Amar não te tornou fraco, respondeu. Te tornou humano. Eles se olharam por longos segundos. Não houve beijo, não houve toque.
Mas houve algo mais profundo. Do outro lado da cidade, o homem bem vestido fechava um acordo silencioso. Amanhã, disse ele, tudo muda. Naquela noite, uma multidão se reuniu novamente na praça. Não por convite, por inquietação. Alguém gritava, ele nos enganou. Outro respondia, ele salvou o filho. A discussão crescia. Mateus observava da janela com o menino adormecido nos braços. Seja o que for que aconteça amanhã, disse Lívia, colocando a mão sobre a dele. Você fez o que era certo. Mateus assentiu. E agora pagamos o preço. Mas o que nenhum deles sabia era que na manhã seguinte a cidade não apenas julgaria, ela escolheria, e essa escolha mudaria tudo. A multidão na praça não se dispersou com o cair da noite. Ao contrário, as lanternas foram acesas, as janelas permaneceram abertas e as vozes continuaram ecoando entre as paredes das casas antigas. A cidade, pequena demais para guardar silêncio, fervilhava como um organismo inquieto, incapaz de ignorar o que fora revelado. Mateus observava tudo de longe. Do quarto simples onde vivia, via sombras se moverem, grupos se formarem e se desfazerem. Cada gesto parecia carregado de julgamento. Cada riso, uma provocação. Cada cochicho, uma sentença sendo escrita sem defesa. Lívia estava ao seu lado, sentada no chão, com o menino dormindo encostado em seu ombro. Ela passava a mão lentamente nos cabelos dele, como se aquele gesto simples fosse capaz de protegê-lo do mundo inteiro. Eles não vão parar hoje, disse ela em voz baixa. Mateus assentiu. Não, respondeu. Quando as pessoas encontram alguém para culpar, sentem alívio demais para desistir rápido. O menino se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível. Mateus se aproximou, tocando de leve sua testa. Ele está quente, comentou. É o medo, respondeu Lívia. Crianças sentem isso no corpo. Mateus fechou os olhos por um instante. Tudo o que fizera fora para evitar exatamente aquele momento. E agora, ali estava ele, a cidade inteira decidindo o destino de seu filho. Pouco depois, uma batida forte na porta ecoou pela casa. Não foi um pedido, foi uma ordem. Mateus se levantou lentamente. Fique com ele, disse a Lívia. Não importa o que aconteça, não saia daqui. Lívia o segurou pelo braço. Mateus, prometa, pediu ele com firmeza. Ela assentiu, mesmo com o coração acelerado. Mateus abriu a porta. Do lado de fora, 3 homens da cidade. Nenhum deles usava a autoridade oficial, mas todos carregavam algo mais perigoso, a certeza de que falavam em nome da maioria. Precisamos conversar, disse o que parecia liderar. Agora? Respondeu Mateus. Meu filho está doente. Justamente por isso, disse o homem. As pessoas estão preocupadas. Mateus sentiu o sangue ferver. Preocupadas ou curiosas? O homem ignorou a provocação. Há quem diga que sua presença aqui é um risco, continuou. Que sua história trouxe instabilidade. Instabilidade não matou meu filho, respondeu Mateus. A indiferença quase matou. O silêncio foi pesado. A cidade quer que você saia, disse o homem finalmente. Lívia, que escutava da porta entreaberta, sentiu as pernas fraquejarem. Mateus respirou fundo. A cidade não tem esse direito. Tem, respondeu o homem, quando a confiança é quebrada. Mateus deu um passo à frente. Vocês falam de confiança como se nunca tivessem julgado sem saber, disse. Como se nunca tivessem se alimentado de boatos. O homem suspirou. Você pode ir em paz, disse. Amanhã cedo, sem escândalo. Mateus riu, sem humor. Em paz? Repetiu. Vocês chamam isso de paz? Nenhum deles respondeu. Quando a porta se fechou, Mateus encostou-se nela por um instante, sentindo o peso do corpo. Lívia se aproximou. Eles querem nos expulsar, disse ela, embora já soubesse. Querem nos apagar, respondeu ele. Como se fôssemos um erro, o menino acordou naquele instante assustado. Pai! Chamou com a voz fraca. Mateus correu até ele. Estou aqui.
disse, segurando-o com cuidado. Eles estão bravos com você, murmurou o menino. Eu ouvi. Mateus sentiu o coração se partir. Não com você, respondeu. Nunca com você. O menino apertou a mão de Lívia. Você não vai embora, né? Perguntou. Lívia engoliu em seco. Não, respondeu, firme. Enquanto eu puder ficar, eu fico. Naquela madrugada, Lívia arrumou uma pequena bolsa, quase por instinto. Mateus separou alguns documentos antigos, escondidos havia anos. O menino observava em silêncio, entendendo mais do que deveria para a idade. A gente vai fugir de novo? Perguntou por fim. Mateus ajoelhou-se diante dele. Talvez, respondeu com honestidade. Mas dessa vez, não por vergonha. Então por quê? Mateus pensou por alguns segundos. Para escolher onde viver, disse. Não onde nos empurram. O menino assentiu. Eu confio em você, disse. Aquelas palavras deram a Mateus forças que ele não sabia que ainda tinha. Quando o dia começou a clarear, algo inesperado aconteceu. Uma batida suave na porta. Mateus se preparou para o pior, mas, ao abrir, encontrou uma mulher idosa, apoiada em uma bengala. Atrás dela, outras 2 pessoas, depois mais. Viemos falar, disse a mulher. Não em nome da cidade, mas em nosso próprio nome. Mateus hesitou. Sobre o quê? Sobre ficar, respondeu ela. A notícia se espalhara rápido. Alguns moradores haviam decidido não aceitar aquela expulsão silenciosa. Meu filho também já foi julgado sem defesa, disse um homem. E eu também menti para sobreviver, confessou uma mulher. Não acho que salvar uma criança seja crime, completou outro. Lívia sentiu os olhos marejarem. Mateus observava tudo, sem palavras. A cidade, antes dividida, agora começava a se confrontar. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar isso. O homem bem vestido apareceu no fim da rua, observando a movimentação com o rosto fechado. Isso está saindo do controle, murmurou. Ele sabia, se perdesse ali, perderia tudo. E pessoas assim não aceitam perder. Naquela tarde, um aviso foi espalhado. Reunião final na praça ao pôr do sol. Dessa vez, não seria apenas julgamento, seria decisão. Mateus segurou a mão do filho. Lívia caminhou ao lado dele. Seja o que for que aconteça, disse ela, você não está sozinho. Mateus a olhou. Nem você. Quando chegaram à praça, a cidade inteira estava lá. O ar estava pesado, o silêncio ameaçador, e todos sabiam. Aquela noite não terminaria como começou, porque quando uma cidade escolhe um culpado, alguém sempre tenta impedir que a verdade sobreviva. A praça nunca estivera tão silenciosa. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de espera. As pessoas ocupavam cada espaço disponível, degraus, janelas, varandas, bancos improvisados. Alguns seguravam lanternas. Outros, apenas os próprios braços cruzados, como quem se protege do que está prestes a ouvir. Mateus sentiu o peso daquele momento antes mesmo de dar o primeiro passo. O menino segurava sua mão com força. Lívia caminhava do outro lado, ereta, apesar do medo estampado nos olhos. Ela sabia, qualquer palavra mal colocada poderia custar tudo. Quando Mateus subiu ao centro da praça, o murmúrio cessou. O homem bem vestido estava ali, à frente, confiante. Seus olhos brilhavam com a certeza de quem acredita já ter vencido. Estamos aqui, começou ele, porque a cidade precisa decidir. Mateus respirou fundo. Decidir o quê? Perguntou. Se proteger uma criança é crime? O homem sorriu. Não distorça, respondeu. Estamos falando de mentiras, de manipulação, de alguém que se infiltrou aqui fingindo ser o que não é. Mateus sentiu o sangue ferver. Eu nunca me infiltrei, disse. Eu me escondi. Porque o mundo que vocês defendem matou minha esposa. Um murmúrio percorreu a multidão. Mentira! Gritou alguém. Não! Respondeu Mateus com a voz firme. Verdade. Ele respirou fundo e continuou.
Quando meu nome era conhecido, quando minha fortuna era visível, pessoas vieram exigir coisas, favores, silêncio, poder. Quando eu disse não, vieram as ameaças. O homem bem vestido cruzou os braços. Conveniente, disse. Muito conveniente. Mateus virou-se para a multidão. Perguntem ao meu filho se foi conveniente passar noites sem dormir, se foi conveniente vê-lo definhar de medo. O menino, trêmulo, deu um passo à frente. Meu pai nunca mentiu para mim, disse com a voz fina, mas firme. Ele só quis me manter vivo. O silêncio foi absoluto. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras começaram a chorar. O homem bem vestido percebeu que o controle escapava. Isso não muda o fato de que ele enganou todos nós, disse. E quem engana uma vez, engana sempre. Foi então que Lívia deu um passo à frente. Chega, disse. Sua voz não era alta, mas atravessou a praça como um corte. Vocês falam de mentira como se nunca tivessem se escondido, continuou. Como se nunca tivessem omitido quem são para sobreviver. Ela olhou um por um. Eu vi esse homem cuidar do filho quando ninguém estava olhando. Vi noites sem dormir. Vi medo. Vi amor. Ela respirou fundo. Se isso é crime, então talvez o erro seja do mundo. O homem bem vestido riu, nervoso. Bonito discurso, disse, mas não muda fatos. Mateus virou-se para ele. Então vamos falar de fatos, disse. Ele tirou do bolso um envelope envelhecido. Aqui estão provas, continuou. Contratos, ameaças, nomes, inclusive o seu. O homem empalideceu. Você não faria isso, disse baixo. Eu faria, respondeu Mateus, porque hoje eu escolho parar de fugir. Um murmúrio intenso tomou a praça. Você destrói tudo se mostrar isso, disse o homem agora claramente abalado. Não, respondeu Mateus, eu destruo a mentira. O homem deu um passo à frente, exaltado. Você não vai sair daqui com esse menino, gritou. Ele pertence ao nome que você carrega. Mateus avançou também. Ele pertence a mim, disse, e ao amor que você nunca teve. O clima ficou explosivo. Foi então que o menino começou a tossir. Forte, descontrolado. Lívia correu até ele. Ele não está bem, disse desesperada. Mateus ajoelhou-se imediatamente. Filho, olha para mim. O menino respirava com dificuldade, assustado com a multidão, com os gritos, com a tensão. Está tudo bem, sussurrou Mateus, embora soubesse que não estava. Um médico da cidade aproximou-se às pressas. Ele precisa de silêncio, disse. Agora. A multidão congelou. Estão vendo? Gritou alguém. É isso que vocês querem? Mais uma criança pagando o preço? O homem bem vestido tentou falar, mas foi interrompido. Chega! Gritou uma mulher da multidão. Isso foi longe demais. Outras vozes se levantaram. Ele é só um menino. Ninguém tem o direito de decidir a vida dele. Isso não é justiça. O controle havia mudado de mãos. O homem bem vestido recuou, percebendo que perdera. Isso não acabou, murmurou antes de desaparecer entre as pessoas. Mateus segurava o filho com cuidado, enquanto o menino se acalmava aos poucos. Vamos embora, disse alguém. Deixem eles em paz. Um corredor humano se abriu. Mateus levantou-se lentamente, com o menino nos braços. Lívia caminhava ao lado, segurando sua mão. Ao sair da praça, Mateus ouviu algo que jamais imaginara. Aplausos, não de celebração, mas de reconhecimento. Naquela noite, a cidade não expulsou ninguém. Ela recuou, mas Mateus sabia, o preço ainda viria, porque enfrentar o passado tem consequências. E o sacrifício feito naquela praça, expor tudo, arriscar tudo, mudara o destino de todos. Quando chegaram em casa, o menino dormiu exausto. Mateus e Lívia sentaram-se no chão, lado a lado, em silêncio. Você podia ter ido embora, disse Mateus, antes de tudo isso. Eu sei, respondeu ela, mas o amor não foge quando fica difícil. Ele a olhou profundamente. Amanhã, tudo pode mudar.
disse. Lívia assentiu. Então que mude, respondeu. Mas que mude com verdade. Mateus segurou a mão dela. Pela primeira vez, não como proteção, mas como escolha. E naquela noite, enquanto a cidade tentava entender o que havia feito, algo ficava claro. O maior choque ainda não tinha acontecido, porque quando a verdade vence, ela exige um último preço. A cidade amanheceu diferente. Não havia alarde, nem multidões reunidas. Havia algo mais profundo e difícil de ignorar. Um silêncio pesado, carregado de reflexão. As janelas se abriram mais tarde. As portas demoraram a escancarar. As pessoas andavam devagar, como se cada passo exigisse cuidado depois da noite anterior. Mateus acordou antes do sol. O menino dormia profundamente, exausto, mas respirava tranquilo. A febre havia baixado. O rosto, finalmente em paz. Mateus passou a mão pelos cabelos do filho com um cuidado quase reverente. Ele estava vivo. E isso era tudo. Lívia estava sentada à pequena mesa, observando a luz fraca da manhã entrar pela janela. Dormiu? Perguntou Mateus. Ela balançou a cabeça. Não, respondeu, mas fiquei em paz. Mateus se aproximou. Eu te expus a tudo isso, disse com a voz baixa, ao julgamento, à violência, ao medo. Lívia o encarou. Você me mostrou a verdade, respondeu. E a verdade, mesmo quando machuca, liberta. Ele respirou fundo. Eu não sei o que vai acontecer agora, confessou. Nem eu, respondeu ela. Mas pela primeira vez não estamos fugindo. Naquela manhã, a cidade começou a reagir, não com palavras grandiosas. Um comerciante deixou uma sacola de alimentos à porta, sem bilhete, sem nome. Apenas comida suficiente para dias. Uma senhora passou e deixou um cobertor dobrado com cuidado. Uma criança que brincava na rua acenou timidamente para o menino quando o viu à janela. Pequenos sinais, mas sinais de mudança. Mateus observava tudo com cautela. Ele sabia, cidades não mudam de um dia para o outro, mas algo havia sido quebrado e reconstruído naquela praça. Pouco antes do meio-dia, alguém bateu à porta. Mateus sentiu o corpo enrijecer por reflexo. Abriu. Era o homem da prefeitura, o mesmo que falara com ele dias antes. Posso entrar? Perguntou. Mateus assentiu. O homem entrou, olhando ao redor com respeito. Vim falar em nome da cidade, disse. Não de todos, mas de muitos. Mateus cruzou os braços. Estou ouvindo. Ontem nós erramos, continuou o homem. Erramos ao permitir que o medo falasse mais alto. Erramos ao julgar antes de compreender. Ele respirou fundo. A cidade decidiu que vocês podem ficar. Lívia levou a mão à boca. Mateus permaneceu em silêncio. Não como favor, acrescentou o homem, mas como reconhecimento de que proteger uma criança não é crime. Mateus assentiu lentamente. Obrigado, respondeu, mas preciso ser claro. O homem o encarou. Eu não ficarei se isso significar continuar escondendo quem sou, disse Mateus. Meu filho não vai crescer com vergonha da própria história. Não pedimos isso, respondeu o homem. Apenas tempo. Quando ele se foi, Mateus fechou a porta e encostou-se nela por um instante. Ficamos, disse olhando para Lívia. Ficamos, respondeu ela. Mas ambos sabiam, ficar não era o fim da história. Era apenas o começo de outra. Naquela tarde, Mateus fez algo que nunca imaginara fazer ali. Reuniu documentos, telefonou para pessoas do passado. Reabriu portas que mantivera trancadas por medo, não para retomar poder, mas para encerrá-lo da forma correta. O homem bem vestido havia desaparecido da cidade naquela madrugada. Fugira quando percebeu que perdera o controle da narrativa. Mas Mateus sabia, aquele capítulo precisava ser fechado definitivamente. Você vai atrás dele? Perguntou Lívia. Não, respondeu Mateus. Vou atrás de justiça, do jeito certo. Dias se passaram. A cidade, aos poucos, voltava à rotina. Mas algo havia mudado na forma como as pessoas olhavam para Mateus,
para Lívia e principalmente para o menino, não mais como ameaça, nem como curiosidade, mas como alguém que sobrevivera. O menino voltou a brincar na praça, não sozinho, com outras crianças. Lívia observava à distância com um sorriso contido. Ele está rindo, disse emocionada. Mateus assentiu. Fazia tempo que eu não via isso. Naquela noite, depois que o menino dormiu, Mateus e Lívia sentaram-se lado a lado. O silêncio entre eles era diferente agora, leve, cheio de possibilidades. Eu não fingi ser pobre apenas para proteger meu filho, disse Mateus finalmente. Também fingi porque achei que não merecia mais nada além disso. Lívia o encarou. E agora? Perguntou. Agora eu sei, respondeu. Sei que o amor não é fraqueza. É o que nos mantém inteiros quando tudo tenta nos quebrar. Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você, disse com simplicidade. Não pela coragem que teve, mas pela forma como ficou quando todos quiseram ir embora. Lívia sentiu o coração bater forte. Eu também, respondeu, sem precisar saber quem você era. Eles se aproximaram lentamente. Não houve pressa, não houve urgência. O beijo que trocaram foi calmo, profundo, carregado de tudo o que haviam atravessado. Não era um final de conto de fadas. Era um começo verdadeiro. Meses depois, a verdade completa veio à tona. O nome real de Mateus foi restaurado. Os responsáveis pelas ameaças do passado foram expostos. O escândalo se espalhou para além da cidade. Jornais, conversas, julgamentos. E a cidade, pequena como sempre fora, tornou-se conhecida por algo inesperado, não pela mentira, mas pela escolha. Você sabia, disse alguém a Mateus um dia, que o que aconteceu aqui deixou muita gente em choque? Mateus sorriu, olhando para o filho brincar ao longe, com Lívia ao seu lado. Eu sei, respondeu, mas às vezes o choque é o que acorda. O menino correu até eles. Pai! Gritou. A Lívia disse que vai me ensinar a fazer pão. Mateus riu. Então vou ter que aprender também. Lívia sorriu. E naquele instante ficou claro para todos que observavam. O barão viúvo fingiu ser pobre para proteger o filho, mas o que aconteceu não deixou apenas a cidade em choque, deixou uma lição. Às vezes, a maior riqueza não é o nome que se carrega, nem o dinheiro que se possui. É o amor que permanece quando ninguém mais fica. Se essa história tocou o seu coração, se em algum momento você se viu nela, então não deixe esse sentimento terminar aqui. Inscreva-se no canal para continuar vivendo histórias que falam de amor, sacrifício e escolhas que mudam destinos. Curta esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez precisem ouvi-la hoje. Agora me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Quero saber até onde ela chegou. Até a próxima história, porque alguns destinos só se cruzam quando o coração está pronto.